Você tinha combinado alguma coisa com o Omar Aziz, porque ele deixa a cadeira da presidência para você sentar. Como é que foi esse bastidor? Conta pra gente aqui. Eu queria que antes de explicar o bastidor, você explicasse o que foi que aconteceu, né? Boa, foi um empresário que retuitou um erro de português que esse papo de professor Pasquale da internet está por fora. O cara coloca mais e mais, e o outro, lá. Você entendeu essa porra? Você entendeu, meu irmão. Entendeu? Agora vai ficar fazendo gracinha e chacota, você na correria. Na minha terra, bicho, eu fico puto. Na minha terra, a gente chama essa galera de fiscal do cu dos outros. Pois é, né? E fiscal. Porra, eu tenho parente assim. E aí, como é que foi? Como é que foi essa parada, Fabiano? Não, na verdade, eu fiquei sabendo a noite anterior. Isso foi um assessor meu que falou assim, senador, teve um Twitter do senhor em que houve um erro de grafia na palavra flagrancial. Foi escrito fragrancial, né? De fragrância, vamos dizer assim. E aí ele retuitou falando que falou do meu nome, falou homossexual assumido, talvez estivesse... quem seria o perfumado que lhe cativou, né? No sentido de usar a orientação sexual para desqualificar a pessoa. Eu confesso que naquela noite eu não dormi direito. Eu falei, meu Deus, porque essas pessoas, elas são... elas difundem muito ódio, né? Elas atacam, elas tentam ter um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista. E você sentir isso na pele é muito difícil. Então, eu ia para a CPI, como eu sempre ia, todo dia, porque eu não era membro, nem titular, nem suplente. Eu chegava às 8 horas da manhã para tentar me inscrever para falar, para fazer pergunta. Porque a prioridade, a preferência é para os titulares, depois para os suplentes, e se sobrar tempo, entra para os não membros, que era o meu caso. Então, eu não era membro da CPI, nem titular, nem suplente. Então, se eu fosse esperar todo mundo falar, talvez, por exemplo, tiveram alguns depoimentos que eu queria participar, que eu não consegui falar porque não deu tempo, porque começava a ordem do dia, tinha que acabar a CPI. E aí eu confesso que eu fiquei naquela indecisão, devo falar ou não devo falar? Devo expor minha vida ou não devo expor minha vida? Você conversou com seu marido sobre isso? Não, eu não conversei para não deixar ele mais preocupado. Não dormi direito à noite, eu estava em Brasília, cheguei cedo e aí eu decidi falar, porque eu que sou um homem gay e sou senador, a minha omissão naquele momento seria um ato de covardia com milhões de brasileiros. É aquele local de fala que você tem que ter e exercer. Então, ali eu estava no direito a gente chama um conflito entre um direito individual e um direito coletivo. Eu tinha o meu direito individual de preservar a minha intimidade e da minha família, mas teria um direito coletivo que deve se sobrepor a qualquer direito individual. Aí eu lembro que eu falei só para o senador Renan Calheiros, mostrei para ele como relator, ele falou, não, contrato, se você quiser você vai falar, e você vai falar antes de qualquer um senador, você vai falar antes de mim. Mas isso foi porque ele foi bonzinho ou foi uma oportunidade de querer, às vezes, surfar no... Não. Eu sinto que... Você sentiu mesmo ali sinceridade? Sim. Porque ele também não é... Não, mas os senadores... Essa simpatia toda, né? Não, mas os senadores, eles têm um respeito muito grande comigo. Não é uma diferença entre respeito e intimidação, né? Acho que muita gente, às vezes, se sentiu intimidados comigo no meu comportamento como delegado, mas o respeito é inerente ao parlamentar. E eu sempre que, assim como não só ele, mas com outros parlamentares mais já, vamos dizer assim, que já tem vários anos no parlamento, ou como governador, por vezes ligam para mim para saber como é que eu vou votar, pedindo minha opinião. Então, acho que essa coisa, ela se constrói, eles foram vendo isso. Então, o Renan falou assim, não, se você quiser, fica a seu critério, mas se você quiser, você fala antes de mim. Então, o senador Omar Aziz, que estava presidindo, ele não viu o conteúdo. Então, ele só sabia que tinha só sabia que tinha eu tinha pretensão de falar. E o Renan falou assim, não, você vai falar, se você quiser, você vai falar, e vai falar, porque primeiro, depois do depoente, quem fala é o relator, quem faz a arguição, é o relator, que no caso era o Renan. Então ele falou assim,
o presidente falou, não, com a palavra o senador Fabiano Contarato. Então, e ali tinha um simbolismo muito forte. Isso que eu ia falar. Você ficou nervoso, Fabiano? Eu fiquei A mão muito, suou, muito. o coração disparou, a garganta secou? Eu fiquei muito nervoso porque, na verdade, ali tem um ritual na CPI. Existe um tablado superior que fica o presidente, o relator, o vice-presidente e o depoente, com os advogados, e no tablado inferior, os senadores, membros e não membros, suplentes, titulares, etc. Eu estava lá e eu inicio a fala já nervoso, porque é um conteúdo emocional, e aquilo ali eu fui pego, vamos dizer assim, de surpresa, porque ninguém sabia, eu acho que nem mesmo ele, acho que ele resolveu fazer isso naquele momento, o senador Omar Aziz. Tanto é que eu comecei a falar lá de baixo. Aí ele falou, senador Contarato, ocupa aqui a presidência. Porque dentro do discurso tem a questão do simbolismo também, foi simbólico ali. Foi. Ele abrir mão da carteira... E outra, eu cheguei a comentar isso com você, porque quando ele senta na cadeira de presidente... Porra, aquilo foi foda. Ele fica em pé de igualdade com o depoente. Do ele lado. não tá lá, é do lado, né? Ali, ó, do lado. Então, não de Porra, igual- deu pra ver a cara. do lado ali. Mané. Aqui em Vitória a gente chama de Mané, otário, vacilão. Ele tremia na televisão. Vacilão. Não aguenta 5 minutos de ideia. Na TV Aqui não Senado... pode focar. Na TV Senado o rapaz tremia, mano. Tremia. Tremia, eu vi. Porque eu assisti aquele vídeo várias vezes, né? Eu vi a sua fala e vi a expressão do cara. Mas era difícil para mim, Schneider, conciliar, assim, controlar o fator emocional o emocional com o racional, né? Você dosar isso ali, tanto dava para ver na sua voz embargada. Eu estava extremamente emocionado, assim. E as palavras foram surgindo na minha cabeça, assim, da forma... Não teve texto decorado, não teve nada né? disso. Pode